Olá para você que acompanha o portal Rio de Notícias. Hoje iniciamos uma série muito especial de entrevistas com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas. Uma instituição muito importante, claro, para a categoria, para os advogados, mas também para as pessoas, para a sociedade, que, claro, está ali muito relacionada com as demandas da sociedade, ouvindo tudo aquilo que a gente precisa saber. E hoje a gente começa com uma das candidatas nesse pleito, que é a advogada Grace Benayon, que tem como vice Adriane Magalhães. É a chapa União, Renovação e Trabalho com o número 22. Nós sabemos que as mulheres e a gestão das mulheres não se limita a fazer o que precisa ser feito. É um perfil de gestão inclusiva. Cada um de nós tem dores diferentes. Cada um de nós tem desafios diferentes. E é preciso olhar para todos. E ela já está aqui nos nossos estúdios. Muito prazer recebê-la aqui. Seja bem-vinda à Rede Rios. Gabriel, o prazer é todo meu. Uma alegria estar aqui ao seu lado. E em especial para eu poder me apresentar para esse público e para a advocacia amazonense. A senhora falou de se apresentar, então acho que a primeira oportunidade que nós temos de ouvi-la, Quem é a Grace Benayon? Para o grande público e, claro, para os advogados ouvi-la um pouco. Bom, gente, a Grace Benayon é uma mulher que tem uma história e trajetória na advocacia amazonense. Minha história se mistura com a história da ordem, na medida em que eu comecei muito jovem e tenho 30 anos da advocacia, sou de uma família de advogados, filho do Dr. Wilson Gomes Benayon, alguém que tem marcado realmente a sua história e trajetória na advocacia, advogado militante, assim como eu e meus irmãos e irmãs. E nós sabemos e conhecemos os desafios da advocacia na medida em que nós vivemos e sobrevivemos da advocacia. Portanto, eu estou aqui me apresentando como alguém que já fez muito pela advocacia, alguém que já teve a oportunidade de dirigir a Escola Superior da Advocacia no momento imprescindível para este novo tempo, esse novo momento, que foi a migração dos processos digitais para o peticionamento eletrônico. E ali eu fui a pessoa que cuidou da advocacia, de cada advogado veterano, de cada jovem advogado, que precisamos deixar abandonar a caneta para usar o token. Ali com workshop e treinamento, absolutamente tudo o que foi necessário para ensinar a advocacia a viver o momento que nós vivemos hoje. E agora, é imprescindível ressaltar um outro momento que marcou muito a minha história. Depois de eleita vice-presidente, tive a oportunidade de assumir a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, como única mulher. Naquela altura, todos os demais presidentes eram homens. Num momento sem precedentes, onde a advocacia, a humanidade e, em especial, o Amazonas sofriam de maneira brutal. E ali pude mostrar o que significa, o que efetivamente representa uma gestão eficiente de uma mulher na direção e no comando de uma instituição que é tão importante para a sociedade e para a advocacia. Ali nós fizemos inúmeras ações e projetos que salvaram vidas e principalmente CNPJs, porque as pessoas sofreram de uma maneira brutal. Perdemos inúmeros colegas advogados e advogadas. Fizemos um bosque, um memorial, que era para marcar a história e a trajetória de cada colega advogado e advogada que nós perdemos para o Covid-19. No Clube dos Advogados, que hoje não existe mais. Mas nós, principalmente, atendemos a cada um dos nossos colegas que perderam seus contratos da noite para o dia, que precisavam sobreviver da advocacia e a retomada dos prazos. E alguns que não tinham condições de manter os prazos. Fiz a interlocução com absolutamente todos os tribunais, para que todas as instituições entendessem a importância e a relevância da advocacia. Fiz uma gestão verdadeiramente de portas abertas, onde cada colega advogado e advogada tinha o meu telefone celular, ligavam para mim, falavam comigo, eu os recebia e os atendia. Tive, sim, condição de entregar de forma virtual a carteira para os advogados que não tinham condição de irem de forma presencial para a OAB receber suas carteiras, mas precisavam sobreviver como advogados. Então, eu sou uma mulher que faz a diferença na sociedade, faz a diferença na advocacia, e eu quero contar muito com cada um dos meus colegas advogados e advogadas que sabem avaliar, que tenham consciência crítica do que aconteceu, do que está acontecendo e o que você pretende para o futuro da nossa ordem. Perfeito, candidata. Já chegou a estar à frente da OAB Amazonas num período crítico para a nossa sociedade, que foi a pandemia de Covid-19.
foi a primeira mulher presidente da OAB, enquanto vice-presidente acabou tendo que assumir ali com a saída do presidente que estava no cargo. Agora a senhora tem a chance de ser a primeira mulher eleita para a presidência da OAB. Além da sua experiência, que a senhora já ressaltou aqui, quais fatores a senhora acredita que fazem da senhora uma boa líder para estar à frente novamente da OAB agora com o mandato completo? A experiência, mas principalmente o perfil. E a representatividade feminina. Nós sabemos que as mulheres e a gestão das mulheres não se limita a fazer o que precisa ser feito. Ela olha para todos. É um perfil de gestão inclusiva. E é verdade que eu já mostrei a eficiência do meu trabalho, resultado real, mas principalmente a inclusão. O quanto é relevante e importante você olhar para todos. Cada um de nós tem dores diferentes. Cada um de nós tem desafios diferentes. E é preciso olhar para todos. É preciso fazer de uma instituição tão forte como a OAB algo que seja inclusivo verdadeiramente, não apenas no período eleitoral, não apenas no período agora que se fazem festas, que se visitam os fóruns, mas aquele que nunca teve oportunidade de integrar verdadeiramente a gestão, de participar efetivamente das comissões. Para você ter uma ideia, eu deixei a nossa ordem com 99 comissões funcionando, pujantes, eficientes, atendendo a advocacia, prestigiando os colegas advogados. Hoje, nós não temos nem a metade disso. Isso significa dizer que nós andamos e caminhamos para trás. Hoje nós estamos vivendo um momento desafiador, que na nossa época nós lutamos, discutimos com a advocacia e com o tribunal para manter o sistema ESAGE, que é o melhor sistema que existe para a advocacia, que naquela altura queriam mudar para o PJE e que nós não permitimos. Isso é uma postura de um líder que se importa com todos, de um líder que sabe a diferença daquele que está no fórum, aquele que peticiona, né? Não é aquele líder que fica ali fazendo foto, sabe, assim, que deixa de olhar para todos. Então, assim, é preciso olhar para todos. E a nossa chapa, Gabriel, é uma chapa que foi montada prestigiando a todos, com absoluta representatividade. Nós temos o Isael Munduruku, que representa os povos indígenas, que representa a advocacia indígena, que precisa de um olhar diferenciado. Nós estamos vivendo hoje desafios que a humanidade inteira precisa se entender essa importância e a relevância da Ordem dos Advogados para esse tipo de desafio. As questões climáticas, o direito dos povos indígenas, a ancestralidade que precisa ser respeitada, a nossa história que precisa ser respeitada. Então nós temos, integrando a nossa chapa, essa representatividade. Nós temos Félix Valois, que representa a sabedoria de um veterano, de um advogado que inspira, um advogado que já formou inúmeros outros colegas advogados, que pode sim ser o mentor intelectual dos jovens advogados, que é uma situação que nós vamos fazer. Nós vamos preparar a jovem advocacia para sobreviver da advocacia. A jovem advocacia foi abandonada, nós perdemos. Veja, olha que absurdo, perdemos por absoluta vaidade a posição de um presidente da Comissão Nacional da Jovem Advocacia, um advogado brilhante que fazia um trabalho incrível aqui na nossa seccional, que foi dispensado de um trabalho voluntário pelo atual presidente, porque, não sei nem a razão do porquê, mas é inacreditável como nós perdemos essa representatividade. Virou as costas para a jovem advocacia e é preciso a gente resgatar esse tipo de situação. Nós temos jovens, nós temos mulheres, nós temos muitos homens, brilhantes colegas advogados que integram a nossa chapa, que querem e fazem a diferença como professores, coordenadores de cursos, mas principalmente advogados militantes, advogados públicos, aqueles que olham para todos, aqueles que querem verdadeiramente fazer uma advocacia inclusiva. Candidata, a gente sabe que a Ordem dos Advogados do Brasil atende uma série de demandas de públicos diversos na advocacia. Como conseguir dialogar com esses diversos setores? A senhora trouxe aí uma série de questões que estão acontecendo na sua perspectiva. E como dialogar com esses setores? É preciso abrir as portas. É preciso fazer uma interlocução real, mostrando a relevância e a importância da advocacia. Para você ter uma ideia, quando eu estava presidindo a nossa ordem, quem fez a interlocução com o governo do Estado e os órgãos de controle que estavam impedindo
a retomada das atividades do comércio na nossa cidade, no estado do Amazonas, foi eu, na presidência da Ordem. Isso é interlocução, isso é seriedade. Foi essa retomada que aconteceu. E assim, nós reunimos a Fé Comércio, nós reunimos a ACA, nós reunimos a Brasel, enfim, absolutamente todas as instituições para poder fazer a interlocução e a retomada das atividades do comércio. Essa é a importância da Ordem. Nós fizemos a interlocução do governo do estado com todas as instituições de saúde para informar qual era o protocolo que deveria ser adotado. Nós fizemos uma arrecadação de mais de R$500 milhão, junto com o Tribunal de TRT 11, que era dirigido por 3 mulheres brilhantes, 3 desembargadoras incríveis que estavam de mãos dadas comigo, com a Ordem. E ali nós fizemos a interlocução com todos os hospitais do estado do Amazonas. Eles nos passaram uma lista do que era necessário, o que eles precisavam para que a gente pudesse atender, comprar, e eu fui pessoalmente entregar a todos. Isso é se importar verdadeiramente e se comunicar com as instituições. Nós fizemos a interlocução com a SUFRAMA e todos os CEOs do Distrito Industrial, falando sobre os desafios disso, colocando a advocacia no protagonismo. É sobre isso que eu estou falando, sobre a importância real e efetiva de um líder que faz a diferença. E agora falando um pouco sobre propostas, no seu plano de gestão, a senhora apresenta ali uma série de propostas, todas nichadas, né? Algumas, como a senhora já mencionou, para a juventude na advocacia, outra para o empreendedorismo, para mulheres advogadas. Além dessas, também existem propostas para a inclusão de pessoas autistas e com deficiência. A senhora pode contextualizar um pouco essas propostas? Sem dúvida nenhuma. É muito importante que a gente... Não são promessas vazias, que a gente entenda da representatividade. Nós temos o Werner, que é um advogado que está na nossa chapa, que representa realmente esses PCDs, aquelas pessoas que são portadoras de deficiência, mas que são advogados, que têm um tratamento diferenciado. Nós temos mulheres que precisam sim ter um olhar diferenciado, que são mães, tem pais solos também, mas que a gente precisa entender que existem desafios para esses colegas advogados. E ali nós vamos sim conceder para esses colegas advogados condições reais de trabalho. O empreendedorismo feminino e o empreendedorismo na advocacia é imprescindível. Os advogados estão sofrendo, empobrecidos e não merecem ser vistos apenas no período eleitoral, apenas para serem convidados para a festa, quando nunca sentaram na mesa para tratar dos seus verdadeiros desafios, nunca tiveram a oportunidade de presidir uma comissão ou de estar ali tratando efetivamente com o presidente ao longo de 3 anos. Então a gente precisa olhar para todos. E nas nossas propostas, que são mais de 100, é difícil destacar uma que seja mais sensacional, mas nós vamos trabalhar a questão física da saúde, física e mental da advocacia. Nós sabemos o quanto a pressão do dia a dia na nossa profissão impacta na nossa saúde física e mental. E é por isso que nós vamos destinar uma verba para aqueles colegas que são atletas, que nos representam a nível nacional, aqueles colegas que precisam ter o seu uniforme e não ficar pagando para participar de campeonato, mas vão ter sim o destino do recurso da CAAM para que eles possam receber condições reais, né, para treinar, para ter um calendário efetivo, para que a advocacia esteja de mãos dadas, para nos representar em outros estados. Isso representa, sim, a saúde física e mental. Porque quando a gente olha aqueles colegas que não conseguem viver a advocacia, a gente percebe o que eles precisam de capacitação, de treinamento, aprender a ter o seu escritório jurídico, o empreendedorismo na advocacia, que faremos cursos, inclusive, com o SEBRAE, com instituições internacionais, com instituições nacionais, para que esse network seja de verdade, para que ele se sinta mais seguro para participar das audiências, para que ele entenda que existem outros nichos de mercado. Nós estamos vivendo numa nova era, num novo tempo, onde a tecnologia é imprescindível, direito digital, direito startup, direito das startups, inovação, direito médico, outros nichos de mercado, a questão ambiental, a questão dos direitos dos indígenas, a questão, hoje, as questões climáticas. Então, a gente precisa capacitar e preparar a advocacia. Os métodos consensuais de solução de conflitos, eu estive em Harvard fazendo um treinamento que era justamente para mostrar, é possível sim a gente desjudicializar. Então nós temos mais de 20 mil advogados hoje no estado do Amazonas e nós precisamos encontrar
quais são os melhores caminhos para esses advogados, mas junto com todos. Não é uma advocacia apenas para alguns, né? E os outros ficarem com tapinha na costa e falar assim, ah, tá, olha, meu amigo, né? Meu amigo é aquele que me dá a mão e que me conduz na direção certa para que eu venha crescer junto. E é essa advocacia que eu quero apresentar para meus colegas advogados e advogadas do Estado do Amazonas. Falando assim sobre o que a senhora quer propor, qual o recado, antes da gente encerrar, a senhora gostaria de deixar para os advogados que vão votar no dia 19 de novembro? Por que eles devem eleger Grace Benayon, presidente da OAB Amazonas? Olha, gente, vocês devem eleger a Grace Benayon, primeiro, porque nós estamos aqui quebrando paradigmas. Nós estamos aqui trazendo efetivamente uma chapa plural, uma chapa para todos, uma chapa que você vai sentar na mesa e vai fazer parte, que você vai ser ouvido, que você não vai ser lembrado apenas no período eleitoral, não. Você não vai ser convidado para sentar na mesa ou para ir para festas somente agora. Mas o que aconteceu ao longo dos 3 últimos anos? Você foi incluído? Alguém te ajudou efetivamente a construir a tua trajetória profissional de forma efetiva, pujante e forte? Gente, o voto é secreto. Só é você e a urna. E eu quero te convidar para fazer uma nova ordem, para viver um novo tempo, um novo momento, junto conosco, construindo uma nova história. Se essa é a advocacia que te orgulha, tudo bem, vou ficar calado. Não é a que me orgulha. Eu quero te convidar para construir junto comigo, junto com cada colega advogado e advogada que sonha o mesmo sonho de uma advocacia, de uma ordem mais justa, mais forte, mais pujante, mais inclusiva, mais verdadeira, de mãos dadas com todos. E eu convido você para estar junto comigo, junto com cada um dos colegas para fazer a diferença. 30 anos com o mesmo grupo, está com alguém que diz que não vai, que é preciso renovar e oxigenar e efetivamente não faz isso, realmente a gente precisa refletir. E a advocacia é aquela que tem consciência crítica. Os advogados não são curral eleitoral. Os advogados sabem, pensam, avaliam e decidem. E eu convido você para decidir estar junto comigo numa nova ordem, no novo tempo, no novo momento onde você vai fazer parte dessa história. Vem com a gente, dia 19 de novembro, vote 22. Muito obrigada, candidata Grace Benayon, aí à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja sempre muito bem-vinda à Rede Rios de Comunicação. E assim a gente espera contribuir cada vez mais com o ambiente democrático, com as eleições agora na Ordem dos Advogados do Brasil, que é super importante, não só para a categoria dos advogados, mas também para a sociedade, para o povo amazonense. Obrigado pela sua presença e, claro, teremos outras entrevistas, então fica ligadinho no portal Rio de Notícias, em riosdenoticias.com.br e nas nossas redes sociais, que você vai acompanhar tudo sobre a cobertura das eleições na OAB Amazonas. Até a próxima!